Por que algumas grandes empresas adotaram discursos que até pouco tempo atrás eram vistos como radicais? Será que é só para evitar cancelamento? Será que o mundo enlouqueceu ou tem alguma coisa maior acontecendo nos bastidores? Hoje nós vamos falar sobre a chamada cultura woke, que defende uma agenda identitária bem intensa e, mais importante, vamos descobrir por que gigantes financeiros estão despejando fortunas para manter esse movimento vivo aqui no Brasil. Você deve estar pensando, por que empresas globais, que deveriam se preocupar primeiro com o lucro, estão encampando bandeiras tão ideológicas? A resposta passa por dois fatores. O primeiro é o cancelamento. Milhões de ativistas mobilizados na internet podem derrubar a reputação de marcas com acusações de racismo, homofobia, transfobia, o que pode fazer o faturamento despencar e, por isso, gera tanto medo em grandes empresas. O segundo fator é o ESG. Mas que porra é essa? Environmental, Social and Governance. Essa métrica, criada em 2004 pela ONU, em tese serve para avaliar se uma empresa tem boas práticas ambientais, sociais e de governança. Mas na prática, virou uma porta de entrada para pautas radicais. Se você não se enquadra, perde pontuação, perde investimentos e perde acesso a crédito mais barato. Em resumo, o ESG se transformou numa ferramenta de pressão e controle ideológico. O ESG possibilita que gigantes do mercado, como a gestora da BlackRock, escolham onde investir e em quais condições. Assim, se a empresa não alinhar o seu discurso à cartilha woke, pode ter a sua nota rebaixada. E acredite, muitas dessas decisões estão longe de ser apenas questões ambientais. Envolvem, sobretudo, engajamento em teorias de racismo estrutural, ideologia de gênero, machismo estrutural e por aí vai. Esse é o motivo da Tesla, por exemplo, que produz carro elétrico, ter ficado abaixo de uma fabricante de cigarros em pontuação ESG. Oi? Isso mesmo. Uma empresa que fabrica carro movido a energia limpa e renovável tem uma nota pior na sustentabilidade do que um fabricante de cigarro. É óbvio o fato de que o ponto não é a sustentabilidade do carro elétrico, mas não estar alinhado ideologicamente. O resultado é que quanto mais forte o poder de cancelar, mais empresas cedem para manter ou para elevar as suas notas de ESG. E o que o Brasil tem a ver com isso? A resposta pode chocar quem se preocupa com a nossa soberania nacional e com a própria Constituição, que prevê que o nosso processo político seja livre de ingerências estrangeiras. Veja alguns números impactantes de financiamento vindo de instituições internacionais. A mais famosa, Open Society, de George Soros, destinou mais de 620 milhões de reais entre 2016 e 2023 para mais de 328 organizações brasileiras. Só em 2024, 106 milhões de reais. A Sleep Giants Brasil recebeu 5,5 milhões entre 22 e 23 para especialmente causar pressão a anunciantes e patrocinadores de veículos de imprensa considerados não alinhados. Foi essa patrulha de pensamento que quase conseguiu fechar uma rádio gigante como a Jovem Pan. Quebrando o Tabu, mídia progressista para divulgar política identitária, recebeu quase 2 milhões de reais. A Associação de Direitos Humanos em Rede e Instituto Sou da Paz receberam somados 45 milhões de reais para defender política de desencarceramento, fim da revista íntima e outras pautas que acabam por atrasar qualquer política séria de combate ao crime e beneficiar colateralmente o crime organizado. A Associação Mais LGBT e Fundo Brasil de Direitos Humanos receberam 15 milhões de reais para promover política identitária e o Movimento Sem Terra. Católicas pelo Direito de Decidir. Tem caroço nesse angu. 1,5 milhão de reais para a defesa da legalização do aborto. Essas verbas internacionais apoiam iniciativas que pressionam diretamente políticas públicas, influenciam o debate nacional e acabam gerando questionamentos sérios sobre onde termina o direito de livre associação e onde começa um possível financiamento político que fere a soberania do nosso país. Afinal, a Constituição diz que busca assegurar que o povo brasileiro decida os seus rumos sem interferência de agentes externos. Quando organizações estrangeiras injetam quantias expressivas em ONGs e movimentos sociais, esse limite fica nebuloso. No fim das contas, toda essa articulação direciona nosso cenário político, levando a uma militância bem abastecida que promove de forma agressiva pautas identitárias alinhadas a interesses nem sempre coincidentes com a nossa realidade nacional. E como você vê, não é pouca coisa. São centenas de milhões de reais investidos no Brasil para influenciar desde projetos de lei até discussões sobre costumes e valores. Mas como alguns países têm reagido e o que a gente pode aprender com isso? Nos Estados Unidos, houve uma forte reação a esse movimento. O governo Trump, já na primeira semana do segundo mandato, adotou medidas duras contra a cultura woke,
como proibir mudanças de sexo em crianças e adolescentes, aliás, eu tenho um projeto na Câmara que faz o mesmo, suspender o gênero X em documentos oficiais, além de cortar subsídios para escolas que promovem trans competindo em esportes femininos. Grandes empresas como a Nissan, Toyota, Ford, Google, Meta também começaram a encerrar os seus programas de diversidade, assim que notaram que a pressão e o risco de cancelamento tinham diminuído. É um exemplo de como, retirando a força do mecanismo de cancelamento, muitos desistiram de sustentar pautas ideológicas forçadas. Pode reagir? Aqui no Brasil, no lugar é essencial que a esquerda não se eleja. A esquerda tem laço emocional e financeiro forte com essas instituições internacionais. Se você é de esquerda e acha tudo isso uma maluquice woke, abra seus olhos. Entenda como essas agendas surgem e se disseminam. Estude, pesquise, compartilhe informações. É assim que o MBL, como a editora e a revista Valete, busca produzir conteúdo para municiar quem não quer cair em armadilhas ideológicas. Já existem projetos de lei para combater abusos identitários. Exemplo, extinção de cotas raciais, proibição de linguagem neutra no currículo escolar e no poder público de maneira geral, criminalização de quem instiga, incentiva, auxilia ou permite mudança de sexo em crianças e adolescentes, e por aí vai. Agora uma mensagem final muito importante para você. A contracultura woke não é apenas política ou econômica, é cultural. É um chamado para acordarmos de verdade, sem cair em manipulações. Se você acredita na liberdade de pensamento, no respeito genuíno e não na imposição de ideias, vem fazer parte dessa nossa resistência informada. Para isso, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Faça parte da voz que questiona e não aceita narrativas prontas. A gente precisa mostrar que a verdadeira força não está nos interesses obscuros de fundações bilionárias, mas sim em pessoas conscientes e dispostas a defender os seus valores. A hora é agora. Não vamos deixar esses proto-ditadores, agentes do Ministério da Verdade e do Identitarismo, vencerem essa guerra.